Olá, pessoal do YouTube. A gente está voltando novamente para mais uma gravação, né? A gente está variando bastante os temas, enfim, né? E está sendo agora o primeiro tema, assim, da esfera da criança e do adolescente, né? Assim, a gente vai falar sobre o filme O Farol das Orcas, que aborda o tema do autismo, né? A nossa convidada hoje é a Caroline, né, Carol? Ela é psiquiatra, a gente fez residência em Belo Horizonte, né, no Hospital de Lomberes junto, e ela se especializou nessa área da criança e do adolescente, e ela topou participar aqui com a gente, doar esse tempo, né, para o canal, para a informação. Eu queria te agradecer, Caroline, né, por estar aqui com a gente, e fala um pouquinho de você, né, um pouquinho mais. Muito obrigada pelo convite também, né? Eu sou médica, como o Leandro falou, a gente fez residência junto no Odilon Berres. Fiz psiquiatria da infância e adolescência no Hospital das Clínicas da UFMG, aqui em BH também. Hoje eu atendo na Fundação Dom Bosco, que é uma escola especializada em crianças que têm alguma dificuldade, né? Ou autismo, síndrome de Down, e no consultório. Então, a maioria dos meus pacientes hoje são crianças. Que bom, É então. isso. Obrigado, então, né, por esse tempo. Vamos começar falando então sobre um filme, né? Assim, a gente sempre lembra que tem spoiler, então quem não assistiu ainda é sempre bacana. Pausa o vídeo, vai lá, assiste o filme e volta. Eu acho que fica mais proveitoso, assim, né? A ideia do canal é utilizar filmes para a gente trabalhar essas questões, os fenômenos que acontecem, né? A gente sabe que do ponto de vista ético, a gente não pode ficar filmando o paciente real. E a saúde mental, ela é muito subjetiva, né? Assim, aquele encontro, ele é único, a gente não tem nada, um exame às vezes específico que dê um diagnóstico. Então é uma forma até de aprendizado, assim, né? Utilizar filmes que está ali ao acesso de todo mundo e comparar o que é real, o que é ficção, né? Vamos colocar, né? Então, o filme escolhido é chama, né, O Farol das Orcas, é um filme que foi gravado na região da Argentina, né? É a Netflix que produziu e quem assina a Netflix consegue assistir, né? Tá lá. O filme é de 2017 e ele é baseado em um livro, né, do Robert Bubas, que aborda essa história, né, desse personagem chamado Tristan, né, que é uma criança de 11 anos, a Lola, que é a mãe dele, né? E o Beto, que trabalha lá nessa região com as baleias orcas. Ele é um biólogo estudioso, né? E o filme, assim, é interessante, né? Assim, pela qualidade das imagens, assim, é surpreendente, assim, o filme é maravilhoso, assim, né? Gostei muito do filme. Que é um ambiente tranquilo, selvagem, uma coisa assim que você tira um tempo ali, meio que você desloca, assim, né? Nessa rotina nossa de correria, você entra para um outro mundo. Então é um filme que, assim, que vale a pena, não só pelo tema, mas pela qualidade, assim, que o filme foi feito, né? Né, como é que acontece? Essa mãe ela e a criança eles são espanhóis e assistem, né, pelo Discovery Channel o Beto, né, com aquelas baleias, e a criança toca a televisão, fica toda emocionada, e a mãe já estava sem saber o que faria por esse filho, como é que ajudaria, e resolveu ir para lá, assim, né, para ver o que ia acontecer. E foi sem plano nenhum, e foi um encontro que tiveram várias consequências, né? Assim, que eu acho que ao longo desse bate-papo a gente vai abordar um pouquinho mais, né? É, vamos prosseguir então, entrar já falando sobre o tema, né, o Carol, que é o autismo, que é a forma como ele toma contato, né? Ele tá lá o Beto, ali, biólogo, estudando bicho, e chega a mãe e uma criança, assim, naquela casa mais simples, rústica, né? A criança um pouco diferente, assim, né?
fica assustada com barulho, a mãe protetora. E aí ele vira e fala, não, como é que você vem, né, pro meio do nada e traz uma criança doente, né? E a mãe fala, não, ela não tem uma doença, ela tem um transtorno, né? E ele fica bravo, sai, depois ele pega um dicionário e tá lá explicando o que é que ele tem, né? Uma síndrome infantil caracterizada por uma incapacidade congênita de estabelecer contato verbal e afetivo com as pessoas, né? E por uma necessidade de manter absolutamente um estado estável, né? Ao seu entorno, né? Aquela rotina que a gente fala, né? Vamos começar falando sobre a definição? É isso mesmo? Assim, Essa definição ela está um pouquinho antiga, né? A definição mais atual ela define dois critérios para a gente diagnosticar autismo. O primeiro critério são os critérios A, que a gente fala, que são os critérios da interação social, para todas as dificuldades da criança se relacionar, né? Estou falando criança porque a gente faz mais diagnóstico nas crianças, mas a gente pode fazer diagnóstico nos adultos também. Então, é marcado por essas dificuldades das relações interpessoais, e aí isso varia da pessoa não conseguir estabelecer nenhum contato, ser um contato até razoável, mas ele não ter uma qualidade boa. Então, às vezes, a pessoa até consegue olhar nos olhos, consegue participar de uma conversa, vai rapidamente se cansar daquilo ali. E os critérios B, que são os critérios que têm a ver com isso que falou lá, de se manter estável, né? Então, são os critérios, uma dos critérios mais da rotina, de manter a rotina mais estável, de manter padrões de comportamento sempre muito semelhantes, às vezes de ter alguma sensibilidade a ruído, sensibilidade a algumas texturas, que a gente só faz diagnóstico com critérios A e B. Não pode fazer diagnóstico se não tiver um dos dois. Então, tem que ter as duas coisas alteradas para a gente fazer o diagnóstico. eu até coloquei uma definição, né, do o Kaplan, né, é um livro texto norte-americano que a gente costuma ler aqui no Brasil, eu acho que é um livro mais difundido. Aí eu vou ler uma parte que tem lá e a gente vai esmiuçando assim para falar um pouco melhor, né? Que o transtorno do espectro autista, antes conhecido por transtornos globais do desenvolvimento, é um grupo fenotipicamente heterogêneo de síndromes neuroevolutivas com hereditariedade poligênica, que se caracteriza por uma ampla gama, né, de problemas na comunicação social e por comportamentos restritivos e repetitivos, né? Essa parte final, que é o que a gente vê, né, você já explicou bem, então tem que ter um problema na comunicação social, que é o critério A, né, e o B é o comportamento restritivo e repetitivo, então tem que ter os dois simultaneamente, né? Tem autista, então, que fala, por exemplo? Ou todo autista não fala? Na verdade, o Tristan, né, do filme, ele é um autista não verbal, praticamente. Não me lembro dele falar no filme, eu acho. Mas, na verdade, isso vai de acordo com as gravidades, né? Como a gente está falando hoje o autismo ele é mais conhecido, né, como transtorno do espectro do autismo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem variações de apresentações. Então, tem pessoas que têm variações mais graves, até pessoas que têm variações bem mais leves. No caso de não ter comunicação verbal, já entra como um autismo mais grave. Então, os meninos com autismo leve, eles podem falar normal, eles podem. A inteligência muitas vezes está preservada, isso também era uma coisa que antigamente vinha junto, né? A cognição, a inteligência, necessariamente ela estava
comprometida. E hoje a gente sabe que não. E essas dificuldades da interação social, elas estão no domínio, e o domínio cognitivo, da inteligência, de aprender as coisas, está em outro. As pessoas que podem ter manifestações mais graves, mas não são todos. Uhum. E essa reforma que teve, né, essa atualização, né, desse critério diagnóstico veio justamente para abordar isso, né, porque a linguagem era algo e agora é comunicação, né, porque a gente pode comunicar com expressão, né, facial, que a gente chama de linguagem não verbal, né, que às vezes a pessoa que, né, que tem autismo, ela conversa, mas essa linguagem não verbal ela não entende, ela não consegue interpretar, né, olhar para a cara de alguém e saber, não, tá com a cara de triste, ou tá com raiva, eu vou me afastar aqui, né, que a gente vê as crianças assim, né, quando estão brincando, fala, não, o fulano tá chorando, tá chorando, o que será que aconteceu? E que isso é uma comunicação, é uma forma de transmitir uma mensagem, né, receber essa mensagem. E É nesse ponto que a gente fala da pouca qualidade da interação. Então, às vezes, eles até interagem bem, mas eles falham, né, em testes que a gente faz, que a gente chama de teoria da mente, que são testes que já verificar se a pessoa sente empatia, se a pessoa consegue se colocar no outro. uhum, Tem testes com figuras para ver se a pessoa consegue avaliar as expressões faciais. Então, geralmente, eles podem ter dificuldade para entender sarcasmo, por exemplo. Eles podem ter dificuldade para fazer brincadeiras imaginativas, para imaginar que o pensamento, às vezes, é muito concreto, né? Isso quer dizer que vai ter dificuldade, por exemplo, de contar história, de imaginar que alguma coisa tá acontecendo. Se às vezes pede essa se comunicar, ele é pobre, né? Às vezes uhum, pergunta assim, que filme que você gosta? Ah, gosto de tal. Pronto, encerrou a conversa. Mas e você, o que que você gosta? Ou, tudo bem? Tudo bem. Né? Não tem aquela coisa, e você, como é que você está se sentindo? Então, tem uma interação, eles muitas vezes falam, inclusive com as intervenções, a fala melhora muito, mas a qualidade é muito pobre. uhum. Vamos prosseguir falando então, né? A gente já citou então diagnóstico, a gente já citou que tem um espectro, né? Então que tem graves, mais leves e os pacientes transitam por aí, então por isso que tem essas diferenças, né? Um outro tema que eu grifei aqui é fenotipicamente heterogêneo, né? Fenótipo é aquilo que se expressa, né? Seria a genética de uma pessoa mais o ambiente que ela vive, e isso resulta em um organismo ali daquela forma, né? Então, assim, é como... Porque aí vem a outra pergunta, né? Sobre a etiologia, né? Que talvez é uma dúvida, olha, por que que o filho tem autismo, né? Então, o pai e a mãe tem que ser para o filho ser, tem que obrigatoriamente alguém ter, né? Ou seja, isso é herdado, o que que a gente pode... O que que tem de informação a respeito? Bom, a gente sabe que existe uma base genética, como você comentou já. Só que essa base genética ela é poligênica, que você também disse. Isso quer dizer que tem vários genes que estão envolvidos nesse processo. É que isso é epigenético. Ep vem de ambiente. Então, a gente sabe que existem genes envolvidos no processo, mas a gente precisa de alterações ambientais também para a gente conseguir juntar as duas coisas. Então, não é uma coisa herdada diretamente. A chance aumenta muito se tem alguém na família ou em gestação gemelar, mas às vezes mesmo os gêmeos univitelinos, né, que são os gêmeos que têm o mesmo código genético, às vezes um apresenta e o outro não apresenta.
O que a gente sabe é que tem alguns fatores de risco envolvidos. Alguns exemplos são uso de drogas na gestação, baixo peso ao nascer, prematuridade, tabagismo na gestação da mãe, as próprias gestações gemelares, e acho que esses são os mais importantes mesmo. Mas, de toda forma, eles não são determinantes. Então, pode ter tudo isso e a criança não ter autismo, nada disso, e E a ter criança autismo, apresentar né? esse fenótipo de autismo. Essa parte, né, só para o pessoal entender melhor, né? Então, quando o gameta da mulher e do homem se encontram ali, né, o espermatozoide e o óvulo, é como se tivesse várias chavinhas ali que umas vão ligando e desligando e dá origem àquela pessoa. Então, o cabelo, a cor do cabelo, a cor do olho, enfim, né? Isso até para o cérebro, né? Como é que o cérebro, o comportamento, o temperamento, a inteligência, a personalidade, não é isso? E a própria gestação, o bebê está dentro ali da barriga da mãe, aquilo é um ambiente, né? Então, o que a mãe come, o que a mãe faz, o que a mãe respira, o que a mãe sente, vai tudo influenciando essas chavinhas ali que vão ligando e desligando. E no final nasce a criança ali, né? E o parto é a mesma coisa, quando a criança nasce, se falta oxigênio, se demora para chorar, enfim, se teve algum problema, essas chavinhas vão sendo afetadas, né? Que é o que eu vou a próximo item, né, que é uma síndrome neuroevolutiva, né? Então, desde que essa criança é formada ali, né, e até antes de nascer e depois que nasce ali, principalmente os 2 primeiros anos, que o cérebro, né, cresce muito, desenvolve muito, né, que tem a ver com essa resultante, né? Então, essa montoeira de coisa acontecendo vai ter uma resultante que pode, às vezes, infelizmente, levar a um problema, né? Então, pegando esse gancho, aí vamos falar um pouco sobre a idade do diagnóstico, né? Porque